Autoconhecimento e espiritualidade. Olhar para dentro é preciso, é vital para a nossa saúde mental e para a nossa saúde em geral. Mas essa história de olhar para dentro, vamos começar do começo. O que será que é isso, né? Olhar para dentro. E como que o autoconhecimento e a espiritualidade são a mesma coisa, né? Podem estar aí se unindo para surtir um efeito de paz e de alegria mesmo, né? Na nossa vida. Sentimentos bons, sentimento de esperança, de paz nos nossos dias. Bom, então se a gente começar a pensar sobre o que é o olhar para dentro, se a gente for ver apenas pelo lado do autoconhecimento visto no mundo, o autoconhecimento visto através da ciência, por exemplo, a gente vai chegar em algum lugar, a gente vai melhorar bastante, sabe? A gente vai alcançar uma força que a gente às vezes pensava que não tinha. Mas o autoconhecimento com base na espiritualidade, quando a gente junta tudo isso, a gente pode alcançar uma paz que não está na ciência, por exemplo, tá? Porque ela transcende, né? Esse olhar para dentro, através da espiritualidade, transcende a nossa vida, transcende o nosso olhar. E a gente pode chegar longe, tá? Assim, no sentido de conseguir resolver as questões de um outro lugar, conseguir reagir às situações, vencer os desafios com base num outro lugar, né, da nossa mente, do nosso ser. Então, o que é olhar para dentro? Eu acho que a gente pode partir do primeiro ponto, assim, olhar para os nossos sentimentos, ser um observador de si mesmo, perceber o que a gente sente, entender o que a gente quer, entender o porquê nós aceitamos algumas coisas que no nosso interior a gente não gostaria de aceitar. Então, o autoconhecimento ele é super importante para a gente se entender, aqui nesse mundo. Daí, se a gente caminhar um pouquinho mais, a gente já percebe o autoconhecimento junto com a espiritualidade de um outro lugar mesmo, né? Porque daí a gente vai alcançando através do autoconhecimento, com foco na espiritualidade, a gente vai alcançando algo a mais, coisas que a gente não alcança só com o autoconhecimento embasado na ciência, por exemplo. O autoconhecimento na espiritualidade, quando a gente tem esse olhar, a gente se aprofunda para a gente chegar nesse ser que é o Filho de Deus, que nós nos desconectamos. A gente se reconecta de novo. Se a gente se reconecta, é porque nós já fomos conectados um dia e a gente foi se esquecendo por conta do ego. A gente foi deixando as coisas do mundo. Nós criamos um mundo, nós projetamos coisas que não estão de acordo com a nossa essência. Daí nós criamos desafios que nós achamos às vezes intransponíveis. Nós criamos dilemas, nós criamos sofrimento. Então, quando a gente consegue, com os anos, né, trabalhando bastante, a gente vai se entendendo como um filho de Deus, né? Isso não tem a ver com religião. Não tem nada a ver. Tem a ver com espiritualidade, que transcende as religiões. A pessoa pode estar numa religião e não ter sua espiritualidade fortalecida, por exemplo, né? Eu sempre lembro, né, que às vezes a gente, quando eu ia assim bastante na igreja, na missa, e sempre o padre falava, né, que a gente tinha que colocar em prática muitas coisas que eram faladas ali dentro. E no dia a dia, que difícil que é pôr isso em prática, né? Como é um desafio se a gente não tiver o autoconhecimento. Então, quando a gente alia o autoconhecimento com a espiritualidade, a gente se fortalece, a gente se reconecta, como eu disse. E isso é um trabalho, eu acho que no começo ele é um treino. No começo não, ele é um treino,
né? Para que a gente mude o hábito de ser quem nós achamos que somos, para a gente lembrar de quem nós realmente somos. Então é uma mudança que a gente vai fazendo no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração. E essas mudanças, elas não acontecem simplesmente do dia para a noite. É um trabalho, é um treino, né? Com muita leitura, com muita vontade de entregar, uma entrega, por exemplo, através do livro que eu estudo, né, que é o livro Um Curso em Milagres, é uma entrega das nossas questões, dos nossos desafios, entregar para o Espírito Santo, que é para o lado da nossa mente que está conectado com Deus, para o nosso ser perfeito, né, que que ali no livro fala de Jesus e do Espírito Santo. Então, esse trabalho do autoconhecimento com a espiritualidade, ele, pelo menos até então, tem sido assim um grande norteador para minha vida e que tem me feito muito bem. Então, só passei aqui para compartilhar o que é essa história de olhar para dentro, né? Porque a gente ouve tanto falar isso, mas como eu faço isso? Como eu olho para dentro, né? O que é esse olhar? É perceber o que você está sentindo. É entender o porquê que você está sentindo, se não é bom. Por que eu sinto isso? De onde vem isso, né? Daí você vai se aprofundando para chegar aí na identidade do Filho de Deus, que somos nós, né? Nós somos o Filho de Deus. Não podemos esquecer disso nunca, né? Por isso a gente tem que estar sempre lembrando, sempre se fortalecendo através do autoconhecimento e da espiritualidade. Pense nisso.